Olá, queridas irmãs, irmãos, amigos e amigas. É sempre uma alegria muito grande, muito imensa mesmo, poder compartilhar com vocês o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar nosso estudo de Doutrina e Convênios 63. Na aula anterior, nós estudamos Doutrina e Convênios 63, dos versículos 1 até o 21. E hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 63, dos versículos 22 até o 48. Lembrando que Joseph já tinha retornado para Kirtland e lá ele encontrou várias discórdias, pessoas que não guardavam os mandamentos e então ele começou a observar tudo isso. Por outro lado, tinha muitas pessoas que desejavam ardentemente receber revelações. E eles estavam desejosos de saber tudo que podiam sobre a Nova Jerusalém, que agora já havia sido informado a todos que seria no condado de Jackson, no Missouri. E Joseph então recebeu esta revelação, mas sobre o cenário histórico, você pode ver na aula anterior, tá bom? No versículo 22, então, nós iniciamos o estudo de hoje. Diz assim: E agora, em verdade vos digo que, como disse que vos tornaria conhecida minha vontade, eis que vô-la tornarei conhecida, não por meio de mandamentos, pois há muitos que não se esforçam para guardar meus mandamentos. Olha que interessante, né? O Senhor falando assim, olha, eu estou ensinando sobre Sião aqui, sobre a criação da Nova Jerusalém, estou ensinando não como mandamento. Por quê? Porque tem muitos aqui que não querem guardar os mandamentos. E nós já vimos um pouco disso na aula anterior. No versículo 23 continua assim: Mas ao que guarda meus mandamentos, darei os mistérios de meu reino, e será como uma fonte de água viva, vertendo para a vida eterna. Então eu gostaria de compartilhar aqui uma citação do presidente Dietrich F. Uchtdorf, que na época servia como conselheiro na primeira presidência. Foi uma mensagem que foi proferida num seminário para novos presidentes de missão em 25 de junho de 2016. Na época ele servia como membro da primeira presidência, né? Um apóstolo, membro da primeira presidência. Hoje o presidente Uchtdorf, ou o elder Uchtdorf, serve no Quórum dos 12. Diz assim, ele estava falando sobre os missionários, mas essa mensagem se aplica a todos nós. Abre aspas. Quando os missionários tiverem fé em Jesus Cristo, eles vão confiar o suficiente no Senhor para seguir seus mandamentos, mesmo que não compreendam completamente a razão deles. Sua fé será mostrada por meio da diligência e do trabalho. Fim da citação. Então, o elder Uchtdorf, ele está nos ensinando que os jovens missionários e todos nós que desejamos seguir ao Salvador, temos que exercer fé no Salvador, mesmo que nós não compreendamos plenamente todos os mandamentos. Interessante, né? Muito bem. Mas aqui, no versículo 23, o Senhor fala assim, mas ao que guardar meus mandamentos, uma coisa sobre mandamentos, né? Os ensinamentos do Senhor, ele contém mandamentos que nos fazem felizes. Os mandamentos são um caminho seguro para nos guiarmos nesta terra. Os mandamentos nos trazem liberdade para vivermos em retidão, em fidelidade, com dignidade, para vivermos livres do mundo, seguros, como um pai amoroso, uma mãe amorosa cuida de seu bebezinho, com todos os cuidados para que ele não se machuque, para que não tenha problemas. Assim, nosso Pai Celestial também nos ama e deu seus mandamentos para que pudéssemos
segui-los e assim podermos andar em segurança. No versículo, eu lembrei de uma coisa engraçada. Eu lembro quando nós éramos crianças, né? Eu estou com 62 anos, mas quando eu era menino, assim, criança, às vezes a mãe pedia, vai lá na venda, né? Naquela época a gente chamava venda, né? Vai lá na venda comprar, um exemplo, 3 ovos e 1 litro de leite, ou uma dúzia de ovos e 1 litro de leite, enfim. E traz um pouco de manteiga, um exemplo, assim. Daí a gente saía lá, ovos, leite, manteiga, ovos, leite, manteiga, ovos, leite, manteiga. Chegava lá na venda para fazer a compra, comprava, chegava em casa, a mãe perguntava, cadê o leite? Daí você disse, comprei tomate no lugar, não era assim, quando éramos crianças. E o Senhor dá os mandamentos para nós, mas às vezes nós nos perdemos no caminho. Mas o Senhor é tão amoroso que Ele está sempre de braços abertos para nos recebermos. Mas interessante aqui, ó, naqueles que se esforçam para guardar os mandamentos, o Senhor fala que Ele daria os mistérios, revelaria os mistérios. E eu achei uma citação aqui primeiro, o que são mistérios, né? Os mistérios do reino de Deus se referem a verdades eternas que só podem ser recebidas ou conhecidas por meio de revelação. E o presidente Pecker, um apóstolo do Senhor já falecido, né, presidente do Coro dos 12, ele ensinando sobre fidelidade, né, que a fidelidade convida à revelação, ele disse assim, abre aspas, acreditem, e sua fé será constantemente revigorada, seu conhecimento da verdade ampliado e seu testemunho do Redentor, da ressurreição e da restauração serão como uma fonte de água viva vertendo para a vida eterna. Poderão então receber orientação nas questões práticas da vida. Fechar aspas. Então, que grandes mistérios que o Senhor tem, né? Quando eu estava pensando assim, na preparação desta mensagem sobre mistérios, um pensamento veio à minha mente, né? Eu pude participar de vários funerais durante a minha vida. Vi muitos amigos partir, familiares de amigos, mas eu lembro de uma vez que eu estava no velório de uma mãe, de um companheiro de trabalho, de um amigo, que trabalhávamos juntos. Então, à noite eu fui lá, fiquei algumas horas com eles lá, os familiares dele. E na manhã seguinte teve o enterro e o caixão foi fechado. Eu vi este meu amigo batendo com um punho na parede várias vezes, as pessoas segurando ele batendo, porque a mãe havia morrido. Ali, naquela angústia, que só entende quem passa por isso, um pouco, né? Entende um pouco. Ele estava ali desesperado. Que grande mistério, né? É a morte. Eu fico pensando em vários funerais que pude participar, de pessoas, membros da igreja, que conheciam sobre o plano de felicidade de nosso Pai Celestial, que tinham sido seladas a seus filhos, ao esposo, à esposa, aos pais, enfim. E um desses parentes muito próximos tiveram seu passamento, faleceram, e a atitude da pessoa de paz é um mistério. Entende que eu estou falando de mistério? Ela recebe uma paz que vem do Senhor, de Jesus Cristo, recebe testemunhos da verdade do Espírito Santo, testificando no coração sobre o plano de felicidade, e é uma atitude diferente, porque a pessoa conhece um pouco mais dos mistérios de Deus, como neste exemplo que acabei de retratar para você. Uma outra experiência, várias experiências que nós temos aqui, né? Eu gostaria de ler aqui, eu marquei algumas escrituras. Jacó 4, de 8 a 10. Vamos ler Jacó 4. Tem muitas anotações aqui. Do versículo 8 a 10. Diz assim, ó.
Eis que grandes e maravilhosas são as obras do Senhor. Quão insondáveis são as profundezas de seus mistérios. E é impossível ao homem descobrir todos os seus caminhos. E nenhum homem conhece seus caminhos, a não ser que lhes sejam revelados. Portanto, irmãos, não desprezeis as revelações de Deus. No 9. Pois eis que foi pelo poder de sua palavra que o homem apareceu na face da terra. Terra essa que foi criada pelo poder de sua palavra. Portanto, se pode Deus falar e o mundo existir, e falar e o homem ser criado, por que, pois, não há de poder comandar a terra ou a obra de suas mãos na face da terra, de acordo com sua vontade e prazer? Portanto, irmãos, não tenteis dar conselhos ao Senhor, mas sim recebei conselhos de sua mão, pois eis que vós mesmos sabeis que ele aconselha com sabedoria e justiça e grande misericórdia em todas as suas obras. Fim da leitura. Então, nosso Pai Celestial, ele nos ama tanto, ele tem tanto conhecimento, os mistérios de Deus são coisas que nós não entendemos. Por exemplo, como você explicaria para uma pessoa o que é receber uma revelação de Deus? É difícil às vezes. Parece um sentimento, mas não é um sentimento. Está muito próximo, mas não é. E à medida que você vai recebendo revelações de Deus, e vai orando, e buscando mais, e daí recebe outra revelação, com o passar do tempo isso vai ficando mais claro, e você consegue diferenciar o que é seu sentimento do que é uma revelação. E muitas vezes essas revelações, em alguns casos, né, ela pode ser uma voz audível, mas na grande maioria das revelações ela vem bem próximo dos sentimentos, mas é algo externo de você, não é o teu próprio pensamento. Aqui nós tínhamos lido aqui do presidente Pecker, que falando desses mistérios, né, e que ele se torna de Deus, porque quem guarda os mandamentos conheceria isso, e ele fala aqui que poderão então receber orientação nas questões práticas da vida. Então, durante a nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, em relação à nossa família, nós podemos receber revelação pessoal. Aqui também fala desses mistérios, nós não sabemos todas as coisas. Por exemplo, quando Nefe, né, está lá em 1 Nefe 11, 16, 17. Quando Nefe ele teve a visão, né, da árvore da vida, como Leí, seu pai, teve, o anjo pergunta para ele algumas coisas, ele diz assim, olha, eu não sei todas as coisas, eu não entendo, né, não entendia. E também a Alma, em 37:11, a Alma falando a seu filho, ele diz assim, olha, o Senhor não me revelou todas essas coisas, esses mistérios sobre este assunto, então eu vou parar. Então, interessante que nós não conhecemos todas as coisas. Eu queria mostrar algo aqui muito, muito especial que eu achei. Foi na conferência de abril de 2016, o elder Dallin H. Oaks, ele explicou o seguinte, olha só, abre aspas, a igreja está fazendo grandes esforços para ser transparente com os registros que temos, mas, depois de tudo o que podemos publicar, nossos membros, por vezes, permanecem com perguntas básicas que não podem ser resolvidas pelo estudo. Algumas coisas podem ser aprendidas apenas pela fé. Fim da citação. Está na Liahona de maio de 2016. Oposição em todas as coisas. Quando eu penso nisso, eu gosto de lembrar, por exemplo, dos relatos da primeira visão. Quando eu me batizei, o único relato que eu conhecia da primeira visão era o que está em Pérola de Grande Valor.
Com o passar dos anos, né, e a própria igreja foi descobrindo mais sobre isso, publicou 4 relatos da primeira visão da época de Joseph, e mais 5 de pessoas que conviveram com ele. E nesses relatos, a ideia básica ela é a mesma, mas um tem um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Se você, antes de você ter dúvidas, pensa no Novo Testamento. Várias pessoas relatando sobre a vida do Salvador, Mateus, Marcos, Lucas, João. E cada um dá ênfase em alguma parte. Com Joseph não foi diferente. A diferença é que os 4 relatos que vieram de Joseph, era para quem ele estava falando. Para um, ele estava falando para um determinado grupo de pessoas, para outro, e ele deu ênfase numa coisa, no outro em outra. Quando eu li sobre os relatos de Joseph, minha alma se encheu de admiração. E a primeira visão, no meu caso, ela se tornou mais clara, fiquei mais alegre, fez mais sentido na minha vida. Para outros, isso traz confusão. Então, algumas coisas nós temos que aprender sobre fé mesmo. Nós vemos aqui no relato do Elder Oaks que a igreja ela publica, se você entrar no aplicativo lá da igreja, tudo que a igreja tem, ela vai publicando lá sobre a história da igreja. Tem feito vários livros sobre a história da igreja. Algo que confunde muitas pessoas, nós vamos estudar um pouco mais adiante, sobre poligamia. Eu quero lhes dizer que eu não entendo tudo sobre poligamia, não faz parte da minha cultura, nem da sua. Nós não temos essa cultura. Abraão era um polígamo, e nós amamos Abraão. Jacó. Então, esses primeiros patriarcas, eles eram polígamos, né? Não entendo bem sobre isso. Mas eu tenho conhecimento suficiente para exercer fé no Senhor e aos poucos vou aprendendo um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Então, eu e você devemos nos concentrar nas coisas que são básicas, nas escrituras. Por exemplo, no domingo passado nós tivemos uma reunião para o Brasil todo, do Elder Bedner, destinada aos jovens, né? Eu assisti uma partezinha e um dos jovens fez a seguinte pergunta: se ele podia ensinar um pouco mais sobre a expiação. E o Elder Bedner simplesmente ensinou: olha, pega um livro de Mormon desses baratinhos, né? Pega um lápis para marcar, caneta, e vai lendo. E tudo que você encontrar sobre a expiação você vai marcando, faz anotação ali do que você entendeu, do que você sentiu, e marca ele todo. Lê de capa a capa, vai levar algum tempo. Depois que você ler tudo aquilo, você pega e numa página escreve um resumo do que você entendeu. Você dá uma olhada e faz um resumo de uma página. Guarda ali dentro. Ele comentou assim ainda: coloca aqui uma etiqueta, né, volume 1, exaltação, volume 1. Daí você compra outro livro de Mormon desses baratinhos e começa a ler e começa a marcar tudo de novo e fazer anotações. No final, dá uma revisada, pega uma página, escreve um resumo e daí compara os dois. E você vai observar coisas que você não observou antes. E aos poucos você vai aprendendo mais sobre a revelação. Ele nos ensinou que isso deve ser um processo contínuo da vida toda. Eu tive a oportunidade de ler dezenas e dezenas de vezes o livro de Mormon, o livro que eu mais li na vida. E quando eu ouvi o Elder Bedner ensinando sobre isso, eu fiquei assim: nossa, eu preciso comprar um livro de Mormon baratinho, conseguir um, e preciso começar a procurar coisas nas escrituras, coisas boas, coisas práticas da vida. Mas, antes que você que está me ouvindo comece a procurar coisas assim que não tem uma resposta muito clara e abandona tudo o demais, algumas coisas são aprendidas pela fé. Eu tenho aprendido, eu li aqueles livros que falam da história da igreja, aqueles 2 volumes que tem agora. Amei a ler aqueles livros.
Nossa, foi tão inspirador ver como foi um desafio para o profeta José começar na restauração, né? As pessoas cheias de dúvidas, ninguém não conhecia o evangelho restaurado, eles tinham que começar a viver aquelas coisas e os mandamentos, né? Por exemplo, um presidente de ramo, um bispo, hoje nós sabemos perfeitamente como deve agir, mas naquela época não. Era tudo novo. Estou dando um exemplo bem básico. E com relação à revelação, tinha gente que recebia a revelação para a igreja inteira. E o José foi ensinar, não é assim. O Senhor revelou para José passou para os membros, e assim foi. Algumas coisas nós temos que apenas exercer fé, irmãos, e continuar estudando. E à medida que nós assim fazemos, o Senhor vai nos revelando até que uma hora nós entendamos tudo isso. Muito bem. Ajudou essa explicação? Espero que sim, né? E aqui ele fala assim, quem guarda os mandamentos de Deus, no 23, os mistérios seriam revelados. Os mistérios de meu reino. E o Senhor está falando então que esses mistérios são revelações que nós recebemos. São revelações que vão nos ajudar no nosso dia a dia, nas coisas práticas, que vão nos instruir para nos ajudar, que possamos nos aproximar mais do Salvador, viver seu Evangelho. Muito bem. E ele fala que quem guarda os mandamentos, e o Senhor vai revelando esses mistérios, será como uma fonte de água viva, vertendo para a vida eterna. Imagina você com uma fonte de água viva dentro de você. A água é um elemento essencial para a vida. E a fonte de águas vivas é um símbolo de Jesus Cristo e seus ensinamentos. Então, quando você guarda os mandamentos, é como se dentro de você jorrasse, né, águas vivas. Ou seja, você tem Jesus Cristo no seu coração e você tem o Evangelho de Jesus Cristo sendo incorporado à sua vida. Lembra, todos os domingos tomamos o sacramento e nós queremos tomar sobre nós o nome de Cristo. Está entendendo? Muito bem. Depois continua aqui, deixa eu ver se tem mais uma anotação. Não. Continuando aqui, no versículo 24, o Senhor deu a orientação para José da seguinte forma, nos próximos versículos aqui, tá? Que os santos deveriam sair lá de Kirtland e ir lá para Jackson, aqueles no Missouri, 1.500 quilômetros de distância, e eles dizem assim no 24, que se reúnam na terra de Sião, não às pressas, para que não haja confusão, a qual produz pestilência. Então o Senhor vai dizer, olha, as coisas têm que ser, não às pressas, todo mundo, mas vai em ordem, devagar. Ele revela que José saberia quem deveria ir. Ele revela que quando chegasse, embora a terra seja de nosso Salvador Jesus Cristo, mas quando ele chegasse, eles deviam comprar as terras, para não provocar a ira dos inimigos, das pessoas que lá viviam. E ao fazer isso e comprar as terras, eles se estabeleceriam como Sião. O Senhor deu duas opções, ou vocês vão lá por sangue, conquistam tudo, ou compram terras. Como os santos não poderiam ir lá e conquistar e matar as pessoas, o Senhor proibiu isso, eles tinham que comprar. E é assim que o Senhor falou. E eles deveriam lá fazer todas essas coisas. Mas olha o que aconteceu. Muitas pessoas ouviram aquilo e saíram apressadamente para Jackson. O que aconteceu? Um fluxo muito grande. Eles não ouviram ao mandamento do Senhor. E eles foram rápido, muita gente começou a ir para lá, e daí começaram a se aglomerar lá, sem ter estrutura. O Senhor tinha dito, primeiro faz arrecadações, junta o dinheiro para a compra de terras, vai lá, compra as terras, depois as pessoas vêm. E esse fluxo grande de pessoas que lá chegou provocou a ira nas pessoas que lá viviam. E depois nós vamos ver, surgiram muitas perseguições, etc. Mas aqui eu fiquei pensando na vida de cada um de nós. Às vezes, eu e você queremos que tudo seja imediato na nossa vida. Às vezes nós somos apressados, queremos que Deus faça tudo na hora da nossa vontade, do nosso jeito, a nossa maneira, mas não é assim.
quando eles não seguiram o mandamento do Senhor de agir com ordem, não às pressas, eles fizeram que muitas provações terríveis viessem sobre eles depois. Uma outra coisa interessante aqui, daí o Joseph começa a falar sobre a segunda vinda do Senhor, já aqui ali pelos versículos 32, diz assim: eu, o Senhor, estou irado com os iníquos, estou negando o meu espírito aos habitantes da terra, e minha ira jurei e decretei guerra sobre a face da terra, e o iníquo matará o iníquo, e temor virá sobre todo homem. E os santos também mal escaparão. Contudo eu, o Senhor, estou com eles, e da presença de meu Pai descerei no céu e consumirei os iníquos com fogo inextinguível. Olha aqui, por que eu li isso? Porque fala aqui que os justos, o termo utilizado é os santos, na verdade, também mal escaparão. Então, na segunda vinda, nós vamos ter muitas pessoas que vão ser retas, dignas, e muitos vão morrer. Hoje em dia, nós estamos passando por uma pandemia, não estamos? Muitas pessoas tão boas estão morrendo. E olha só o que o profeta Joseph ensinou em setembro de 1839. E ele se aplica perfeitamente na nossa vida hoje. Abre aspas. Expliquei a respeito da vinda do Filho do Homem. Expliquei também que é uma falsa ideia a de que os santos escaparão de todos os julgamentos, ao passo que os iníquos sofrerão. Porque toda a carne está sujeita a sofrimento, e os justos mal escaparão. Ainda assim, muitos santos escaparão. Por isto, o justo viverá pela fé. Mas muitos justos serão vítimas de doenças, pestes, etc., por causa da fraqueza da carne, mas ainda assim serão salvos no reino de Deus. Portanto, é um princípio ímpio dizer que fulano e cicrano transgrediram porque foram vitimados por doenças ou morte. Porque toda a carne está sujeita à morte, e o Salvador diz: não julgueis para que não sejais julgados. Fim da citação. Está nos ensinamentos do presidente da igreja, José Smith, de 2017, página 264. Por que eu li isso? Porque, às vezes, as pessoas olham alguém que está lá com doenças, cheio de provações, né? E acaba até sofrendo muito e falecendo, e a pessoa diz: tá vendo, tinha tanto pecado, olha como o Senhor judiou dela. Irmãos, irmãs, o Senhor está dizendo: não julga, porque todos nós, eu e você, estamos vivendo a mortalidade, e doenças fazem parte da mortalidade, acidentes fazem parte da mortalidade. Então, a advertência do profeta nos deu é: não julga. Quem somos nós para julgar, né? Muito bem. Vamos continuar aqui. Daí, falando da segunda vinda, o Senhor, no 35, ele fala assim, doutrina e conhecimento 63, 35. E eis que isso não é já, mas dentro em pouco. Então, todas essas calamidades, tudo da segunda vinda, ele está dizendo: não é agora. Mas olha, isso aqui foi revelado, deixa eu pegar a data certa aqui, em agosto de 1831. Olha quantos anos já se passaram, então nós estamos bem mais próximos, tá bom? Mais um motivo para nos prepararmos. Não estou dizendo que será agora, mas mais um motivo urgente para nos prepararmos. No 37, o Senhor fala assim: e que todo homem tome a retidão em suas mãos, e cinja seus lombos com fidelidade, e aos habitantes da terra levante uma voz de advertência, e declare, tanto por palavra como por fuga, que a desolação virá sobre os iníquos. Então o Senhor está dizendo assim que cada um de nós, eu e você, devemos ter retidão pessoal, devemos ter fidelidade, e assim fazendo,
nós recebermos revelação de Deus. E nas coisas que nós tanto necessitamos para conduzir nossa vida, seremos orientados pelo Senhor. O Espírito Santo irá nos testificar o que devemos fazer. É maravilhoso, não é? E essa era o que o Senhor estava falando para os santos lá naquela região. Mas os santos não deram ouvidos à voz do profeta, e grandes grupos saíram rumando para Jackson. E isso veio provocar a ira das pessoas que lá viviam, e houve perseguição, e nós vamos ver isso mais adiante. Irmãos, há segurança quando nós seguimos a orientação do Senhor através de seus profetas vivos, apóstolos vivos do Senhor, testemunhas especiais. Continuando aqui, eu gostaria de citar o nome de Titus Billings. Ele era cunhado de Isaac Morley. Isaac Morley tinha uma fazenda e deixou o seu cunhado Titus para cuidar, encarregado. Isaac tinha ido para uma missão. Deus recebeu a revelação depois que ele deveria vender a fazenda e seguir, né, para Missouri. E ele foi obediente, por isso que eu gostaria de citar o nome dele. Ele foi obediente, ele seguiu as ordens do Senhor. E ele providenciou aquele dinheiro da venda para poder ser comprado terras para os santos naquela região. O Senhor disse que o profeta Joseph iria dizer quem eram as pessoas que deveriam ir de tempos em tempos, mas o povo não deu ouvido. Esse é o problema. Depois, no 42, fala sobre Neil Whitney, que ele seria chamado como um agente do Senhor e que ele deveria receber o dinheiro das pessoas, as doações, e passar essas doações para enviar para o condado de Jackson, no Missouri, para que pudessem ser compradas terras e outras coisas que eram necessárias naquela época para os santos poderem se coligar. E chegando ao final da aula de hoje, os versículos 47 e 48. Esses dois versículos trouxeram a mim tanta paz, tanta confiança no Senhor. Diz assim, 47. Aquele que for fiel e perseverar, vencerá o mundo. Nossa, que forte, né? Então, se você for fiel, se você guardar os mandamentos e perseverar, é continuar se aperfeiçoando em Cristo ao longo da sua vida. Não, perseverar não é simplesmente ficar parado esperando a aprovação passar. Perseverar é continuar exercendo fé em Cristo ao longo da vida e procurar ser perfeito nele. Então, aquele que for fiel e perseverar, e continuar exercendo fé no Salvador Jesus Cristo e se aperfeiçoando nele, vencerá o mundo. Não é maravilhoso? A forma para nós podermos sobrepujar todas as adversidades da nossa vida? Muito bem. E no 48 fala assim, ó, aquele que enviar tesouros à terra de Sião receberá uma herança neste mundo e também uma recompensa no mundo vindouro, e suas obras segui-lo-ão. Que forte, né? Então, o Senhor tinha dado o mandamento que as pessoas deveriam fazer as doações e aquilo seria arrecadado, enviado de Kirtland para Jackson, 1.500 quilômetros de distância, lá comprar as terras para o estabelecimento dos santos. Quem fizesse isso seria abençoado. E quando tivesse partido desta terra, suas obras o seguiriam. Quando eu fiquei pensando nisso, eu fiquei lembrando do dízimo. O dízimo é um mandamento tão agradável de se cumprir, não é? Ele tem uma parte muito fácil do dízimo, é 10%. Não é tão simples. E a parte talvez mais espiritual do dízimo seria fazer isso, pagar seu dízimo com um coração sincero, honesto, com gratidão. E se assim fizermos, essas obras vão nos seguir. E eu fiquei pensando assim, ó, e suas obras segui-lo-ão. E eu gostaria de deixar um desafio para você, começar a pensar quais coisas você tem feito nesta terra que, quando vier o dia do seu passamento e você for para o mundo espiritual e poder se encontrar com o Salvador e tudo mais, quais obras irão te seguir? Posso dar umas ideias? O dízimo pode ser uma,
a lei da castidade outra, o jejum, as orações que você abriu seu coração para o Salvador e nosso Pai Celestial, os momentos em que você foi obediente à voz do Senhor, João 5,39, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E então você foi obediente ao Senhor e você começou a buscar nas Escrituras, conhecer mais a Jesus Cristo. Que tal as ordenanças que você realizou nesta terra? Seu batismo, a fidelidade depois do batismo. Que tal as ordenanças do templo? E quando você pôde se unir à sua família para toda a eternidade. Coisas assim. Maravilhoso, né? Pois bem, esse é o desafio. Começa a pensar no dia de hoje as coisas que irão te seguir. Eu gostaria de dizer que os bens materiais não vão te seguir, a não ser que eles sejam empregados para a edificação do reino de Deus. E essa obra irá te seguir, os bens não. Irmãos e irmãs, eu presto meu testemunho que Jesus Cristo vive e que o Espírito Santo, ele revela coisas a nós, testifica no nosso coração sobre as verdades do Evangelho. Continua firme. Eu deixo esta pequena mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãs, irmãos. Muito obrigado pelos comentários tão maravilhosos que vocês têm deixado. Eu estou muito feliz. Já passamos de 750 a nossa classe. Eu estou muito feliz. Na verdade, eu nunca tive tantos alunos ao mesmo tempo. Eu estou radiante. Mal posso esperar chegarmos aos 1000. Obrigado por compartilharem. Obrigado por tudo de bom que vocês fazem. Obrigado por viver o Evangelho. Obrigado por ser pessoas dignas, fiéis, pessoas de retidão. Ai, como é bom, né? Tchau. Cuide-se. Crianças, um abraço do vovô Dé. Tchau.